Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é uma realização da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados, e do Jornal Diário de São Paulo. E você sabe, mande suas dúvidas, sugestões, tudo aquilo que você quer saber para o nosso e-mail, justiçacidadã@diariosp.com.br. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Regis Fernandes de Oliveira e o assunto está realmente muito interessante. Estamos falando sobre o Estado e a reforma política. Mas agora, quem faz a pergunta é você. Dizem que a polícia prende e que o juiz solta. Por quê? Na verdade não é bem assim, né? Isso já se criou como um jargão. A polícia prende e o juiz solta. O juiz solta porque tem que soltar. O juiz só pode manter a prisão, na verdade, quando há fundamentos de que a pessoa possa interferir na produção de prova, então ele decreta o que se chama a prisão temporária, por 5 dias. Aí, se der tempo de se apurar tudo, muito bem. Se não, ele pode decretar a prisão preventiva. Aí ele segura o cidadão mais um tempo para que a polícia possa conduzir a produção de prova, ir até a sua casa, pegar seu computador, seu CPU, pegar documentos, etc. E aí, então, o Ministério Público, em seguida, isso vai tudo para o Ministério Público, para ele produzir, para ele, então, apresentar a sua denúncia. Neste intervalo todo é que o juiz pode, não havendo nenhum fundamento para a prisão, ele manda liberar. Agora, há fundamento, o juiz mantém a prisão preventiva e começa o processo judicial. O juiz tem que soltar quando não há base nenhuma para isso. Vejam, é muito comum, porque o juiz está lidando com questões que emergem muito da população. E pode haver perseguições injustas, pode haver denúncias falsas. Então o juiz tem que ter toda essa cautela. O julgamento da comunidade pode ser precipitado, o do juiz nunca. Então, tem que prender. Bom, tem que prender não, tem que ter um fundamento para a prisão. Então, por isso que o juiz, diante do fato de não estar bem feita a acusação, diante de não ter sido feita a pesquisa adequada da prova para que seja trazida a ele, para que ele examine e diga, bom, vai ter que ficar preso mais um tempo. Sem isso, ele tem que soltar mesmo, não tem como ficar. Então, Regis, depois de 1988, com a sua nova Constituição, parece que o cidadão brasileiro descobriu que tinha direitos. E ao descobrir que tem direitos, ele foi ao judiciário. E a demanda de processos, o volume de processos é assustador hoje, decorrente, nós acreditamos, dessa postura até muito incentivada em todos os espaços, de se procurar permanente o judiciário. Só que o judiciário não tinha estrutura para isso. O senhor foi juiz, foi desembargador e também, acho, no seu tempo, ouvia que o judiciário era moroso. Como é que o senhor vê essa teoria da morosidade do judiciário e como o senhor vê o papel dos juízes nesse contexto? Esse é um estigma que está no judiciário, né? Não tem jeito de sair disso. E não é no Brasil, é no mundo todo. O que ocorre? A população não confia na solução individual, na solução particular. Ela não confia na conciliação, ela não confia no árbitro, ela quer a decisão do juiz. Então, o que acontece, todo e qualquer problema, e o ser humano tem muito disso, ele é muito questionador. Ele não se satisfaz nunca com uma solução qualquer, nunca com a primeira resposta. Por isso é que tem a apelação, né? Isso é bíblico até, né? Paulo, quando ia ser condenado foi condenado até por um sinédrio, né? Ele diz, eu sou romano, eu apelo para Roma. Então a gente nunca se conforma, isso a gente vê nas crianças, né? O pai fala alguma coisa, olha, pode fazer, não pode fazer isso. Ele pega agora para a mãe, pode. Ele procura uma resposta, ele procura uma saída. É natural, é instintivo. E se nenhum dos dois aceita o que ele quer, ele vai para o avô. E o avô, então, quebra todas as regras e manda fazer o que quer, né? O que a criança quer. Isso é instintivo, ninguém se conforma em perder alguma coisa. Então, todos os conflitos que a sociedade vive, todos os confrontos que a sociedade tem, vão desembocar no judiciário. E aí começa, então, o INSS a indeferir coisas uma atrás da outra, o Estado a não aceitar nada,
o procurador do Estado não tem competência para resolver esses pequenos problemas, o do município muito menos, o da União não resolve, então deixa recorrer. E mais, é muito comum também ouvir-se o seguinte: cria o imposto, cria o tributo. 90% vão pagar, nem vão perceber isso aí. Os 10% que vieram discutir, a gente devolve, aí a gente vai defender e ficamos com o dinheiro no caixa e joga para o governante seguinte. É um vício do brasileiro de querer levar vantagem em qualquer coisa, né? Ele tem isso. Então, o que acontece? Abastece o judiciário com um sem número de ações tolas, indevidas, multiplicativas. Veja aí o Supremo também, com todos os problemas que tem, que ele suspende agora a tramitação de todos os processos, até ter uma solução normativa deles, do Supremo, isso está tudo parado. E o Supremo não resolve, né? Então, o resultado, fica todo mundo insatisfeito, todo mundo exigindo do judiciário uma resposta rápida, e o judiciário até que tentou mecanismos para isso. Tentou o juizado de pequenas causas, o juizado de crimes de menor potencial ofensivo. Nenhum dos dois estão complicados. Estão sobrecarregados, né? Estão sobrecarregados, quer dizer, não dão resposta. Eu não sei como é que está hoje, mas parece-me que para marcar uma audiência no juizado de pequenas causas é demorado. A pessoa pode ser advogado, mas aí ganha a causa, e depois como é que ela executa isso? Como é que ela penhora bens da outra sem ser ele próprio tem um advogado? Tudo isso aí é complicado, né? Mas é próprio da litigiosidade íntima de cada um. O cara tem prazer em discutir. E na Roma Antiga era muito comum. Uma das pregações que o Platão fez na República, no seu livro clássico A República, era essa, que os caras tinham que parar de ir na época do judiciário da época, né, que eram os pretores, porque iam frequentemente, com assiduidade, para discutir tolices, né? Em vez de ver aí o Supremo decidindo um monte de bobagens também. Enfim, o judiciário, diante destes fatos todos, ele não conseguiu dar uma resposta adequada para isso. Os juízes trabalham em um limite absurdo, numa sobrecarga excessiva de processo, não consegue dar vazão àquilo, e em todos os lugares, em todas as varas, em todos os cartórios, em todos os tribunais, eles estão sobrecarregados de decisão. Então, o que precisaria haver é uma mudança cultural para que as pessoas pudessem resolver suas pendências em conciliação, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui ao Japão fazer uma pesquisa lá, de como é que era o problema de família no judiciário de lá, e o caso não ia para o juiz, o caso vai para o assistente social conversa com as partes, vai para um economista, para o economista ver se o problema era de fundo econômico, vai para um psicólogo para ver se o problema dos pais, como é que era o problema dos pais com a mãe. Isso tudo se passa no subsolo do judiciário. Aí não tem jeito mesmo, não tem o que sair, não, então vai para o judiciário. Mas vai com o quê? Vai com o laudo do psicólogo, o laudo do assistente social, o laudo não sei de quem, já vai pronto para o juiz decidir quem é que tem razão. Aqui é o contrário, aqui é o contrário, Aqui é o contrário, que você faz toda a prova junto do juiz. Então o juiz que já se envolve naquele problema afetivo, o outro lá que está aí já colhe. Se nós tivéssemos uma ordem dos advogados aparelhada, devidamente estruturada, toda a prova poderia ser feita no escritório dos advogados, junto eles próprios, como é feito nos Estados Unidos, é muito comum isso, né? Os advogados produzem a prova dentro dos seus gabinetes. Vai lá um, vai lá outro, marca o dia, chamam as testemunhas, ouvem tudo. E depois manda aquilo para o juiz. E o juiz já recebe aquilo pronto. É que não se tem confiança. É cultural. Tem que ser o juiz. Tem que ser o juiz. Também não tem um sistema de sanção adequado para um desvio, né? Também não Porque tem. O que acontece é que nos Estados Unidos, se ele faz uma barbaridade dessa, nunca mais advoga na vida. Também está cortado. Aqui tem uma outra dificuldade. Então, tudo vai para o juiz. E resultado, é óbvio que o judiciário não tem como dar conta disso. Não tem estrutura para isso. Você estava falando, voltando à questão da reforma política, parece que a gente está numa encruzilhada. Porque se dentro do legislativo a gente não vê não vê um caminho que indique uma mudança para se corrigir essas distorções, o senhor acha que seria o caso de uma constituinte, como foi apregoado em algum tempo atrás? Eu acho que chegamos num ponto em que tem que haver uma constituinte específica, não transformar esse poder legislativo em poder constituinte. Mas eleger uma constituinte, 100 membros, não precisa mais que isso, né?
independentemente de partidos até, poderiam se candidatar, cidadãos aí de notório conhecimento, grandes advogados, grandes médicos, grandes cientistas, etc. E eles então redigiriam, primeiro, uma reforma política, segundo, uma reforma tributária e outorgariam uma nova Constituição ao país, que aí então, na minha ótica pelo menos, né, enxugaria tudo aquilo que não é matéria constitucional. Quer dizer, para que educação está lá, índio está na Constituição, saúde está na Constituição, saúde de duas uma, ou ele é bem prestado ou não é, não precisa estar na Constituição. Eu cheguei a apresentar um projeto desses, né? Fui muito criticado por isso, você quer ser constituinte sozinho, não é esse o problema, é que você coloca tudo isso na Constituição, depois você tem que mudar, você tem que fazer uma outra emenda, mas a nossa Constituição já é uma coxa de retalhos total, né? Não existe mais, você nem sabe mais o que está em vigor, o que não está em vigor, quanta reforma já pegou, e as disposições transitórias a mesma coisa, o texto já está todinho desfigurado, todo desfigurado. É então é hora de se estabelecer um novo pacto social, um novo pacto federativo, saber tirar dinheiro da União, entregar para os estados e para os municípios, fortalecê-los, né? E a partir daí, então, o judiciário tem uma nova estrutura, com conciliadores. Toda matéria patrimonial, primeiro devia passar por um conciliador. Tudo passa por um conciliador. Normalmente, às vezes, se resolve isso, né? É muito comum que se resolva isso. Na Justiça do Trabalho, especialmente, tudo que pudesse ir para a Justiça do Trabalho, que vai hoje, poderia ser resolvido por comissões de fábrica, que na visão de Gramsci, é isso que tem que ser feito, né? Então, resolver coisas com mais simplicidade, mais rapidez, mais fluência e com concordância das partes. O acordo é muito importante nisso. A decisão pode causar traumas, o acordo não. É verdade. O Estado também contribui bastante para essa morosidade do judiciário, né? A recente estatística do CNJ deu que nós estamos com quase 100 milhões de processos, portanto, o Brasil praticamente litigando, né? São 200 milhões de pessoas, no mínimo, envolvidas nesses processos e com cerca de 12 a 15 mil juízes para julgar tudo isso no Brasil inteiro. Então, realmente é muito difícil isso e nós temos essa visão, essa dificuldade. Mas o senhor se referia muito à conciliação, parece que no estado de São Paulo, pelo menos, os centros de conciliação que já foram instalados, agora os de mediação, eles têm trazido um bom resultado, mas isso também é bastante cultural, porque o cidadão, o senhor se referiu, ele sente necessidade muitas vezes de ouvir do juiz que ele está certo, ou ainda que ele não está, que ele esteja errado, mas ele quer uma decisão. Ele fala mal do juiz, mas ele tem que buscar o juiz para ter crédito. Ele quer a decisão judicial. Tem que buscar o juiz, é verdade. Isso é muito importante. Agora, da experiência que o senhor teve nos três poderes, o que o senhor destacaria de positivo no judiciário, no executivo e no legislativo? Bom, a confortável total é o executivo, né? Você tem toda a disponibilidade para você fazer o que você quiser. Então você tem recursos, você tem estrutura, você tem segurança, você tem tudo, pode nomear um monte de secretários, ter toda a estrutura que você precisar. Aí é muito confortável. O legislativo, eu digo, está completamente deteriorado, completamente estragado. E o judiciário, então, é o último respaldo, o último conforto que as pessoas têm. Quando eles perdem a confiança total nas estruturas do executivo, na própria polícia, ele se vê ser viciado naquele que ele precisa de ter o apoio, que seriam os policiais civis e militares, ele eventualmente não conta com aquilo. Eu reconheço muita força e muita competência e dignidade em inúmeros policiais. A gente não pode generalizar as coisas, né? Mas quando ele não tem mais esperança nenhuma, vai no judiciário. E ali, quando ele vai esperar uma resposta, ele não tem essa resposta. Essa resposta é dilatada no tempo, né? Entendi. Então, ele fica triste, ele critica muito, mas ele tem confiança ainda. Ele tem confiança. Quando se faz as pesquisas, a confiança do judiciário está por volta de 40% ou mais ou menos. Eu acho que vai mais que isso. É que você não distingue muito o que é o juiz do Ministério Público, da polícia. Você fala em justiça, na verdade, né? E aí, quando é feita a pergunta à população, ela se confunde muito nisso. Claro. Mas ela acha que ela tem que ir ao juiz, que é o juiz que vai dar a decisão para ela. E ele não pode falhar. Ele não pode falhar. Então, a estrutura do judiciário tem que ser revista, repensada,
tem que ter inúmeras pessoas para solucionar problemas no âmbito de conciliação, para deixar ao juiz a decisão dos grandes problemas. Para isso que ele serve, para isso que ele está lá. E falando do orçamento agora, só um pouquinho, já que o senhor tocou nesse assunto e é uma das suas especialidades, a questão de finanças, essa estrutura orçamentária do judiciário, quer dizer, sistematicamente tendo seus orçamentos cortados pelo executivo, ainda que seja via legislativo, existiria um outro caminho, uma outra alternativa para que o judiciário pudesse ter uma independência real? A única alternativa foi que nós brigamos durante muito tempo, é fixar um percentual na própria Constituição da República, né? O problema é que, eventualmente, você fixa um percentual e esse percentual começa a ficar defasado. Você tem que fazer uma outra emenda constitucional para atualizar aquilo. Mas a única saída, porque o dono do orçamento é o legislativo, né? O executivo encaminhou errado agora, o judiciário teve que corrigir, a ministra Rosa Weber teve que corrigir isso, porque não cabe à presidente cortar nada. Ela tem que encaminhar o projeto, encaminha o projeto dela e encaminha o projeto do judiciário. Depois o Congresso que resolva como quer fazer. Mas a única saída que eu vejo para ter uma tranquilidade em relação a isso é fixar um percentual de 6%, de 7%, de 8%, não sei. Aí precisaria fazer uma análise estrutural para ver qual é o nível mínimo, ou poderia se estabelecer, simplesmente no mínimo, né? 5% claro. No mínimo. E aí então pode haver verbas complementares que pudessem resolver o problema. Sim. Mas sem isso não adianta. Sem isso claro. Não adianta. Bom, é isso aí. Hoje nós recebemos muita informação, temos muita matéria para pensar e avaliar o que nós queremos, na verdade, no futuro do nosso país. Queria agradecer intensamente o Dr. Regis por ter comparecido aqui para nos dar esses esclarecimentos. Dr. Jaime, também pela sua presença. E você sabe, Justiça Cidadã, todas as semanas, tratando daquelas questões jurídicas, daquelas questões de direito que interessam a todo mundo. Os nossos direitos e as nossas obrigações. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!